Pessoal, vamos ver então aí a última aula, não, o último dia, né, da semana 3, dia 7. A gente tá falando sobre os direitos fundamentais. A gente vai ver só mais um item aí depois dessa aula, mas é bem rapidinho também, que são os crimes constitucionais, perfeito? Então vamos lá. A inviolabilidade das correspondências e comunicações. Então, olha, é inviolável, inciso 12, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma prevista aí na lei estabelecer para fim de investigação. Não é qualquer investigação, a investigação tem que ser criminal ou instrução processual penal, certo? E ainda vem o STF depois dizendo que somente nos casos que ocorrer aí a pena de reclusão é possível a interceptação das comunicações telefônicas, ok? Então aqui ele está dizendo que é inviolável, então a regra. E no caso da ordem judicial é somente para o caso de quem? Das comunicações telefônicas, perfeito? Então, vou puxar aqui, comunicações telefônicas por ordem judicial, em caso de investigação criminal ou instrução processual penal, perfeito? Então, os demais casos, a regra não seria esta, perfeito? Ah, então quer dizer que em outros casos eu não posso? Pode, a gente já vai ver. Que é agora. Aqui, ó, natureza, teríamos a sensação que as outras teriam essa natureza absoluta de que o sigilo seria inviolável, mas a gente já sabe que em direitos e garantias fundamentais não há. Aqui é direitos, ó, faltou o i aqui. Existem direitos e garantias fundamentais, não há então direitos e garantias fundamentais de natureza absoluta, nada no direito é absoluto, ok? Nem mesmo a vida, caso de guerra declarada, pode ter aí pena de morte. Então vimos também que na Constituição Federal prevê limitações de outras sobre do sigilo da correspondência em caso de estado de defesa. Então os casos de estado de defesa, estado do sítio, por parte da própria autoridade administrativa, isto é, sem a necessidade da autorização judicial. Então, o artigo 136 e 139 traz aí que é o caso do sigilo da correspondência. Ele pode então ser violado, certo? Mas no caso do estado de sítio, estado de defesa, então sem a necessidade da autorização judicial, perfeito? Então, mas a autorização judicial, lembrar que é sempre somente para a interceptação do que? Das comunicações aqui, ó, telefônicas, perfeito? Interceptação das comunicações telefônicas. O que tem que chamar a atenção para você? Não é o caso de interceptação dos dados telefônicos, certo? Então, por exemplo, fatura do telefone celular, certo? Então, uma fatura é dados, não é comunicação, perfeito? Então, cuida com isso. Então, o STF também já se manifestou acerca da constitucionalidade da regra prevista aí na lei 7210, que vai falar sobre cartas de detentos recebidas ou enviadas quando tiver finalidade de evitar
práticas ilícitas, então lá o delegado pode abrir estas cartas sem a necessidade da autorização judicial, perfeito? Então, razões de segurança pública que de disciplina penitenciária, o STF, ou de preservação da ordem jurídica poderão justificar sempre excepcionalmente, desde que respeitado o artigo 41, parágrafo único da Lei de Execução Penal, a interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda das práticas ilícitas. Então, Celso de Mello trouxe essa possibilidade, dizendo assim, olha, ainda que esteja na Constituição Federal essa cláusula da inviolabilidade, ela não pode constituir um instrumento para salvaguardar práticas ilícitas. Então o artigo 41 aí da Lei de Execução Penal vai sendo respeitado. É possível então o que? A interceptação da correspondência remetida pelos sentenciados ou remetida ou recebida por eles, ok? Então, tá num presídio, recebeu uma carta, pode ser aberta essa carta? Pode. Então, é uma excepcionalidade, mas na prática todas serão abertas aí para preservação aí da ordem, preservação aí da segurança, ok? Existem mecanismos legais hoje que possibilitam a interceptação das comunicações telefônicas ou telemáticas. O requisito básico para quebra do sigilo telefônico é a ordem judicial. Então é o único que está a previsão aí que para ocorrer essa quebra de sigilo tem que ter aí uma ordem judicial. Então, sendo matéria chamada de reserva de jurisdição, somente por o juiz aí, ok? Então, só pode ser utilizada para processo cujo desfecho culmine em pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão. Então, eu só posso utilizar da interceptação das comunicações telefônicas ou telemáticas quando for para desfecho de uma pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão. Detenção, por exemplo, não poderia. Reclusão, sim. Então, só na pena de reclusão. E quando a medida mostrar-se indispensável. Então, é uma excepcionalidade a investigação, ok? Então, aqui, olha que interessante essa daqui. Então, você aqui, olha só, aqui você não pode então utilizar da interceptação telefônica, certo? Com uma autorização judicial para munir de informações um processo administrativo disciplinar do servidor, por exemplo, para um processo civil, por exemplo, não, só para processo instrução processual penal. E quando tiver o que? O desfecho de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão. Mas agora você tem o que? Aqui tem um processo penal e tem uma interceptação das comunicações telefônicas. Eu posso emprestar essas provas a outro processo, certo? Então, se estiver em curso de investigação, sujeito envolvendo servidor, por exemplo, as provas ligadas à interceptação telefônica poderão ser utilizadas para a punição do servidor no âmbito do processo administrativo disciplinar, perfeito? Novamente, tem um processo penal, nele eu tenho uma prova de interceptação telefônica. Essa prova posso empresto para
utilização num PAD para a punição do servidor, certo? Pode ser feito isso? Posso. Agora eu posso solicitar autorização judicial para interceptação telefônica para utilização em PAD? Resposta não, só para o que? Processo de investigação criminal penal, só processo penal, perfeito? Então, prova emprestada nunca como fonte ou prova autônoma em processo civil ou administrativo. Isso que é interessante. O STF aí tem um entendimento firmado no sentido de que é constitucional. Agora o que? A gravação de conversa, tá? Duas pessoas conversando, uma grava a outra sem que a outra saiba, então sem o consentimento ou conhecimento por parte do outro. Essa gravação, em regra, ela é o que? Ilícita, por ofensa à privacidade. Mas ela será uma prova lícita. Então você pode gravar alguém? Pode, se um dos comunicantes estiver em situação de legítima defesa. Quando estiver na situação de ameaça, chantagem, coação, proposta ilícita, dentre vários precedentes, daí sim é possível aí ocorrer então uma gravação sem que a outra parte tenha o conhecimento, para o caso de legítima defesa, perfeito? Por fim, então, é importante ainda lembrar que a inviolabilidade das comunicações refere-se ao trânsito, certo? Ao trânsito das comunicações. Então, a comunicação em si, não aos dados armazenados. Então, assim, pode ser autorizado no âmbito do processo civil, por exemplo, mandado de busca e apreensão de computadores e de fax contendo informações passíveis de utilização de prova de ilícitos, ok? Então, no caso de comunicações aí de armazenamento de dados, eu posso utilizar do mandado para busca e apreensão, do mandado judicial para apreensão de computadores para ter acesso a informações passíveis de utilização de provas de ilícitos. Beleza, meu povo? Então seria isso, um abraço, vamos para a próxima.